A nossa entrevista de hoje será sobre a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, a OSCE, que é idealizada e organizada pelo IFCE. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Zilfran Varela Fontinelli, que é o idealizador da competição, e atualmente está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado que tem forte relação com a OSCE. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Cláudia? Quero abraçar e saudar todos os nossos ouvintes. Destacar que para mim é um prazer, sempre interessante, sempre importante estar aqui conversando sobre a OSCE, esclarecendo dúvidas e até já pedindo para vocês, que se enquadram dentro do público-alvo, que participem, quem não se enquadra divulgue e que possam de alguma maneira também conhecer o que nós tratamos, os temas que nós propomos à reflexão na OSCE. É sempre bem interessante. É isso aí, vamos começar. Professor, em que o senhor estava pensando quando idealizou a OSCE, né? A Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará? Qual foi sua motivação? Quais os objetivos? Bom, eu sou um entusiasta de Olimpíadas, certo? Porque assim, é comprovado o sucesso dos estudantes que participam de Olimpíadas, o crescimento, tanto acadêmico quanto pessoal, como futuramente o crescimento profissional. Então, o estudante que participa de Olimpíada, independentemente da área, ele é um estudante que se torna mais completo, ele tende a crescer muito. E a Unicamp, há 12 anos, criou uma Olimpíada, a Olimpíada Nacional em História do Brasil. E desde o começo da UNHB, eu participo como professor orientador, inicialmente pela iniciativa privada, depois quando eu passei no concurso do Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, o IFRN, os estudantes, eles têm muita participação, muito sucesso na UNHB. E aí, quando eu vim para o Ceará, quando eu vim para o IFCE, foi bem interessante porque coincidiu com o professor Vauli, nosso atual reitor, que à época estava à frente da PRPI. E ele tinha o professor Vauli é uma pessoa visionária, Então, ele tinha essa sensibilidade para a importância das Olimpíadas. E na época ele conversou com o Jorge Frederickson Macedo, que era um dos coordenadores da PRPI, sobre Olimpíadas e sobre Olimpíadas também em Ciências Humanas. Então coincidiu que eu vinha chegando no IFCE, e aí quando eu cheguei, logo praticamente no primeiro mês, o Jorge, que tinha sido meu aluno e que já acompanhava essa minha participação em Olimpíadas, ele me chamou para conversar, sobre essa ideia de uma Olimpíada dentro do IFCE. E aí eu conversei com ele, conversei com o Vauli e pedi uma semana para pensar, E aí, a partir daí, veio a ideia da OSCE, A gente se baseou na UNHB, mas com algumas particularidades. Eu quero destacar que o professor Vauli, ele tem uma frase, ele diz assim, toque fogo que eu jogo álcool, eu jogo gasolina, Então, ele pediu para eu tocar fogo, tudo bem. E aí veio essa ideia de não só olhar para a história, mas olhar para as ciências humanas como um todo, E não olhar só para dentro do IFCE, mas olhar também para fora do IFCE, dentro de uma perspectiva de ensino, de pesquisa, mas também de extensão. Então, a gente traz a OSCE, a gente se inspirou na UNHB, só que na OSCE a gente aprofunda em 2 pontos fundamentais. Ciências humanas, então a gente inclui todas essas áreas das ciências humanas, história, geografia, arte, cultura, meio ambiente, literatura, tá certo? Mas voltado ao estado do Ceará, olhando para o estado do Ceará e até suplantando uma lacuna, que o Enem, em especial, ele deixou muito de lado esses estudos voltados para o nosso estado. Então, através da OSCE, a gente preenche uma lacuna e resgata essa atenção da escola, da educação básica para o estado do Ceará e para tudo que o estado do Ceará tem para oferecer. Uhum. Isso aí é legal, que a OSCE é toda pensada sobre o Ceará, Aí me veio aqui uma pergunta. Nós estamos aí na 3ª edição, 2 edições em épocas de pandemia, No ano passado a pandemia fechou realmente todas as escolas, as bibliotecas. Como é que foi para os competidores, para os professores pesquisarem? A internet tem tudo sobre o Ceará? Me permita só uma correção. A primeira edição foi 2019,
e ela encerrou em novembro, então ainda não tinha pandemia, Sim. né? E a edição de 2019, ela foi assim no contexto que a gente realmente pensa como contexto ideal, né? Já a edição 2020 e agora essa edição de 2020, ela vai ser no contexto da pandemia. Então vamos por partes. A Olimpíada, ela tem fases online, e aí nesse caso a gente realmente não tem por que escapar, e tem as fases presenciais. A fase, perdão, final presencial. Como Esse é que ano vai. vai ter presencial, a fase final? Aí esse ano, 2021, assim como 2020, não tem fase presencial, tá certo? Então a gente tem que deixar muito claro isso, que não há para 2020, não houve em 2020, assim como não há para 2021 atividade presencial, não por nós não querer, pelo contrário, nós não vemos a hora. Mas quem teve na final presencial de 2019 entende que no nosso modelo é impossível, porque o anúncio das equipes premiadas é feito lá na hora, ao vivo. Então é aquela emoção, aquele abraço, aquele calor humano, né? Se vocês puderem também ver nas redes sociais como é que foi a final presencial em Calcaia, vocês vão ver como é emocionante quem estava lá, quem participou. E a ideia é que a cada ano a final presencial seja num campus diferente. Então, Uhum. 2019 foi Calcaia, a previsão para 2020 era Maranguape, não pôde haver em 2020. 2021, previsão também com final presencial em Maranguape, ainda não pôde haver, mas se Deus quiser, em 2022, aí sim a gente vai poder fazer a final presencial e já está certo, é Maranguape a próxima. E a ideia é que seja a cada ano em uma cidade que abriga um campo do IFCE. Passando essa questão da final presencial, a gente vai trabalhar com as fases online. Então, assim como as primeiras fases de 2019, toda a Olimpíada de 2020 e toda essa edição de 2021 vai ser online. Quando você pergunta, tem tudo do Ceará na internet? A resposta é não, né? A cultura cearense, tudo que se produz é muito grande, é muito rica e não cabe nem na internet, tá? Mas nós procuramos sim usar como referência o que está na internet, até porque a gente precisa pensar sempre na equidade. Então, o que é que nós fazemos? Nós propomos um tema, tá? Muitas vezes a gente usa matéria jornalística que sim está na internet, muitas vezes a gente usa teses, dissertações, monografias, produções acadêmicas da Universidade Cearense ou de universidades em todo o Brasil, até no mundo, mas que tratam sobre temáticas do Ceará. Inclusive, isso é um aspecto importante da UFSC, é difundir esse conhecimento produzido nas universidades, aproximar essa universidade da escola e o conhecimento que é produzido nas ciências humanas da escola e do público em geral. Mas, assim, a gente sempre tem como referência algo que está na internet e que possa ser pesquisado. Agora, claro que vai acontecer de repente, algum tema ser levantado, ter algum livro, e nem todos têm esse livro. Então, isso pode acontecer, tá? Mas a gente procura sempre, na perspectiva da equidade, utilizar temas que sejam acessíveis às fontes e às pesquisas referentes a essas fontes para os participantes. Cada fase online tem uma semana de duração, então quero deixar claro isso. Então tem muito tempo para as pessoas, para os participantes pesquisarem. E são 10 questões, e aí em outra fase mais avançada, uma atividade, né? E assim, ao tempo, a todo o tempo para preparar. E antes que você me pergunte, tem um detalhe que eu sempre gosto de destacar, que é o seguinte: é online, certo? Então, mesmo havendo aula ou não, os alunos, os estudantes, eles podem pesquisar a hora que quiser, inclusive de casa. E aí o professor Valei, quando eu levei a proposta para ele, ele perguntou, mas vem cá, então se é de casa, quer dizer que eles podem pedir ajuda a um pai, a um tio, a algum conhecido, até que seja especialista naquela área. E se isso acontecer, o que a gente faz? A minha resposta foi, ótimo, perfeito, a ideia é essa. É que o aluno, que o estudante, ele dialogue com os pais, dialogue com a família, dialogue com a sociedade, que ele vá atrás de saber, né, o que é que ou sobre aquilo que está sendo trabalhado. Então, assim, o O desafio negócio é movimentar, né?
É movimentar, o desafio é movimentar. E a gente tem muito retorno de pai, é muito legal, é muito empolgante. Seu Fernando, você falou aí de duas coisas, né? De usar a bibliografia cearense e a respeito do Ceará, e dessa interação com a família e com os professores, né? Aí eu pergunto, tem uma parte do nosso público que são garotos de 8º e 9º ano, né? Isso daí é uma iniciação científica poderosa, né? A pessoa ter contato com produção científica, lidar com memória, né? Fazer pesquisa oral, isso é muito importante, né? Para o desenvolvimento dessa garotada. Sem dúvida, a OSH, ela tem como pano de fundo exatamente o estímulo a esse desenvolvimento, o desenvolvimento no estudante da educação básica e já do 8º, do 9º ano, também do 1º, 2º, 3º, estudante de EJA, né? Eu costumo dizer que a OSH ela vai até os 80 anos, porque quem faz EJA, estudante de EJA, também pode participar desde que seja o EJA relacionado à educação básica. Né? Uhum. Só não pode participar da OSH quem já terminou a educação básica. Certo. Tá? Então vamos falar agora um pouquinho do edital, né? Eu queria que o senhor... Sim, perdão. Mas, assim, essa questão da pesquisa, ela é o nosso ponto de partida. Por quê? Porque a informação está disponível. Né? A internet, ela tem, como eu falo muito, inclusive em aulas, e nunca se teve tanto acesso à informação. Mas isso não significa dizer acesso ao conhecimento, porque esse acesso à informação, ele traz o conhecimento. Então, é também uma forma de orientar os nossos estudantes a saber transformar essa informação disponível em conhecimento, saber como pesquisar, saber como procurar. Uhum, é isso aí. Vamos falar do edital? Sim. Mais um foi publicado, né? Eu queria que você explicasse aí, em linhas gerais, você já citou qual o público da OSH, mas definir melhor qual é o público, para quem ela é feita, né? E repassasse aí as primeiras datas do cronograma, porque o que todo mundo quer saber é quando começam as inscrições, quando vão ser as provas. É bem importante destacar, a OSH é uma Olimpíada online, né? As inscrições são gratuitas, é sempre importante destacar isso, não há nenhum custo, as inscrições também são online, são gratuitas. Nós desenvolvemos uma plataforma, essa plataforma ainda não está no ar, mas ela vai estar no ar já no dia da inscrição, começa dia 13 de setembro, mas a OSH é online, é gratuita, através da plataforma osh.ifce.edu.br, bem facinho no Google, você acha se não decorar, mas é osh.ifce.edu.br. OSH com CH, né? OSH com CH, que é OSH de Ciências Humanas. Inclusive, foi esse nome, essa brincadeirinha com o OSH, tipicamente cearense, nordestino, mas é um OSH com CH, CH de Ciências Humanas. Então, osh.ifce.edu.br. A Olimpíada é em equipes, são equipes formadas por um professor orientador e 3 alunos ou 3 estudantes, obrigatoriamente da mesma escola. Não precisa ser da mesma série ou da mesma série, mas tem que ser da mesma escola. Obviamente, o professor tem que dar aula nessa escola, tá? Os estudantes eles só podem participar de uma equipe, mas o professor orientador ele pode participar e, obviamente, orientar tantas quantas ele puder ou quiser. Então, ao professor não há limite. Assim como não há limite de participação dentro da escola. A escola pode ter 1, pode ter 10, pode ter 1000 equipes, a gente está acolhendo, tá certo? Estudantes de escolas públicas e privadas, obrigatoriamente matriculados em escolas situadas no estado do Ceará. Então, não é que só pode participar de estudantes cearenses, não. Tem que estar matriculado em escola com endereço no Ceará. A questão é essa. Então, são escolas presentes em todo o território cearense. As inscrições, a gente lança o edital, claro, mas tem todo um processo de divulgação. E eu até agradeço o espaço para divulgar, mas as inscrições, elas são em 2 etapas. Inscrição individual, tem que haver o cadastro individual de cada um dos membros da equipe, né, que vai de 13 a 30 de setembro. Então, dia de 13 a 30 de setembro, você vai lá e se cadastra individualmente. Tá? Professores e estudantes. Professores e estudantes. Né? Então, é um período aberto para todos que querem participar, professores e estudantes.
Uma lembrança importante: professores da área de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, ensino religioso, e também podem ser orientadores professores de literatura e artes, que são assuntos abordados na UF. Então, professor de história, geografia, filosofia, sociologia, ensino religioso, arte e literatura pode atuar como professor orientador das equipes. Então, de 13 a 30 de setembro, a inscrição individual, e de 2 a 10 de outubro, a inscrição da equipe. Então, só quem fez inscrição individual, vai lá, um dos membros, e aí está lá tudo via sistema, e inscreve a equipe. E a equipe tem um nome. Então, assim, muito legal, Luiz Carlos, o Douglas, que é da comunicação, que é quem apresenta a cerimônia de premiação, ele sempre se chama a atenção e se diverte com os nomes das equipes. Né? Tem muita criatividade nos nomes das equipes, tá bom? E aí a gente já tem... Oi? Não, falta dizer quando é que vão ser as provas, né? Sim, bem lembrado. Aí as provas, eu vou dar aqui uma pescada que eu ainda não decorei. A primeira fase online, de 14 a 19 de outubro. Então, lembrando, você escreveu individualmente de 13 a 30 de setembro. De 2 a 10 de outubro, forma as equipes, tá certo? E aí, vamos lá, de 14 a 19 de outubro, a primeira fase, né? No dia 20 a gente dá o resultado, e aí do dia 21 a 26 de outubro a segunda fase, do dia 28 de outubro a 2 de novembro a terceira fase, e a quarta fase, que é uma atividade, ela tem um prazo um pouquinho maior, é de 4 a 12 de novembro. 4 a 12 de novembro, tá bom? Zilfran, e como é que passa de fase? Aí é a questão da pontuação. A gente estabelece aqui no edital, tudo está no edital, né? Quero só deixar isso claro, tudo está no edital. A gente deixa aí o link do edital para vocês. Mas, assim... E a fase final, né? A fase final, você disse. Não, a fase final é de 4 a 12 de novembro, tá certo? A atividade, né? O resultado é que a gente divulga a partir de 1º de dezembro, e também está dito isso no edital, que a entrega das medalhas para as equipes premiadas está sendo a definir. Isso a gente fez desde o ano passado. A gente não sabe quando e nem como vai entregar essas medalhas. Vai depender da situação sanitária. Sim. É isso? Mas, assim, a gente define o momento de entrega. Espero que, se Deus quiser, nesse ano a gente possa fazer uma premiação e aí fazer uma entrega de forma presencial. Mas isso aí fica definido depois. Então, assim, tem um perfil mínimo para passar de fase, de acerto, porque as questões, elas são 10 questões objetivas, e há um perfil mínimo de 20%. Então, tem que fazer uma pontuação mínima de 20%. Quem fez 20% passa para a segunda fase. Né? Na segunda fase, quem fez perfil mínimo de 20% na fase passa para a terceira. E na terceira fase, aí tem o acumulado. Por quê? Porque da terceira para a quarta fase só entram 600 equipes. Então, só vão ser finalistas as 600 melhores equipes. Então, nas fases anteriores, até que quem fizer o perfil mínimo vai acumulando. Mas na última fase, só as 600 melhores classificadas. Você falou uma coisa interessante aí, você falou de adaptação, de superação, né, do conteúdo que está na internet, das coisas que se perguntam para os familiares, para os professores, né, isso aí já foi muito desafio que foi superado, né, mas teve outras adaptações que foram realizadas nessa época aí pandêmica que a gente está vivendo? A realização completamente online proporcionou um ganho maior que a gente está esperando agora para essa terceira edição? Comenta aí um pouco sobre isso. Olha, Cláudia, essa pergunta é uma pergunta bem, assim, eu diria que ela é bem pertinente, porque ela nos traz uma reflexão. O fato da Olimpíada ser totalmente online, em muitos casos, né, e eu posso dizer para você, e você sabe da realidade do IFCE, e para quem não sabe da realidade da escola pública, em muitos casos, isso é muito, muito, muito complicado. Sabe por quê? Porque a situação social do nosso país, do nosso estado, de miséria, é muito grande, tá? A gente tem muitos casos de estudantes que só têm acesso à alimentação na merenda escolar. E com a escola fechada, esses estudantes, eles não estão tendo acesso à educação e não estão tendo acesso à internet.
Então, quando a escola estava aberta, a gente tem a compreensão que para o aluno mais humilde, para as famílias mais humildes, famílias às vezes do interior, que moram na zona rural e que dependem daquele transporte, que vão para a área da escola, muitas vezes elas só têm acesso à alimentação lá, imagina a internet, né? Então, a gente sabe que a falta de acessibilidade é um problema nacional e que a gente é muito afetado, tá? E a escola fechada, isso já é um problema. Tem aquela questão do chip, né? Que o governo do estado, o próprio FCE, entrega chips, mas muitas vezes os dados nossos Tablet também, né? acabam sendo, não sendo suficientes. Uhum. Mas, assim, o que a gente procura amenizar isso? A gente procura deixar a prova disponível para download, então eles baixam a prova e aí só acessam para responder efetivamente, né? Quando eles vão dar a resposta, eles acessam. Mas, assim, é um grande desafio exatamente por causa dessa situação, né, que eu estou descrevendo. Superado esse desafio, nós vimos muitos ganhos, né? Por exemplo, na primeira edição, nós tivemos um pouco mais de 5 mil inscritos no total, né? Foram 308 instituições públicas e 83 instituições privadas. Olha só a quantidade de estudantes da escola pública, 3.089 na primeira edição. E da escola privada 1.457. Mas quando a gente vai para a segunda edição, a gente vai ter uma queda no público. A gente vai ter 4.140 inscritos. O que Ainda assim foi muita gente, né? Sim. E assim, era esperado uma redução em 2020, exatamente por isso que eu coloquei, porque tem muito estudante que não tem acesso, né? E você percebe que a queda maior é do aluno de escola pública. Olha só, a primeira edição da escola pública foram 3.469 alunos. Na segunda edição, caíram para 2.944 alunos de escola pública. De escola privada foram 1.515, caiu para 1.282, né? Então, assim, há uma dificuldade clara e os números mostram isso e a gente até está preparado para isso. Há uma reabertura parcial e a gente está apostando nessa reabertura parcial. Agora, apesar disso, a gente tem dois grandes ganhos que eu gosto de destacar, de 19 para 20. Mesmo com a queda do número de participantes, em 2019 nós tivemos a participação de 438 professores orientadores. Em 2020, esse número aumentou para 476. Então, assim, o professor é importante, é fundamental. Então, quando a gente amplia o número de professores, a gente amplia o alcance, né? E a gente também comemora que em 2019 foram 76 municípios cearenses. Nós tivemos escola de 76 municípios. Em 2020, mesmo com a pandemia, esse número aumentou para 84 municípios. Então, assim, a gente está aumentando a nossa presença em todo o estado e a nossa expectativa para esse ano é que a gente continue chegando a mais escolas, mais municípios, mais professores e, se possível, mais estudantes, porque o ganho maior é deles. E assim, chegar na ponta, né, ampliar, é um legado importante da OSCE, né? Mas tem outros legados, né? Queria que você comentasse sobre esses legados que a OSCE está trazendo para o Ceará, para a escola pública, para a escola particular, para ciências humanas, né? Eu acho que o grande legado, são vários, mas a gente tem um grande legado que é a valorização das ciências humanas como um todo, a aproximação dos conteúdos abordados com a realidade, né? Porque uma das justificativas que nós trazemos para hoje é dar significação, dar significado ao conteúdo que é abordado em sala e mostrar em que aquilo ali está interferindo na realidade do estudante, né? Por exemplo, eu gosto muito de citar esse caso para você ver que é um outro ganho que hoje traz, que é o diálogo dentro de casa, o diálogo da família, a aproximação da família. Minhas irmãs chegaram em casa comentando que uma conhecida delas, né, sabendo que eu era um dos organizadores, estava falando que os alunos estavam empolvorosos com a história de uma questão que a gente tinha trazido sobre o corta-bunda do Zé Walter. Final da década de 80, começo da década de 90, acho que a Cláudia, não sei se você lembra, mas houve um parado, né, que era o corta-bunda do Zé Walter. Então, a gente trouxe uma matéria
sobre o corta-bunda do Zé Walter, né? A gente trouxe um livro que falava sobre o corta-bunda do Zé Walter, e em cima dessa matéria, a gente trabalhou com 2 temáticas. Lendas urbanas, que é uma temática muito cara, muito estudada, principalmente na parte da filosofia e da sociologia, e feminicídio. Então, olha a atualidade, olha a importância de pegar fatos que aconteceram no Estado para discutir temas da nossa realidade. Então, feminicídio, a violência urbana, né? Se conecta também com fake news, né? Também. Total. E aí, o que acontece? As minhas irmãs, a gente estava na casa da minha mãe, e aí a minha irmã começou a falar disso, e a minha mãe veio lá dentro, olha, né? Aí começou a contar a história do corta-bunda do Zé Walter, dizendo que naquela época, o legal é que a minha mãe falou uma coisa que eu tinha lido. A mãe disse assim, naquela época, a gente colocava as panelas no trinco da porta, para se alguém mexer no trinco, a panela cair no chão e todo mundo acordar, né? Era um alarme que tinha. Então, assim, você faz com que o estudante vá dialogar com seu pai, com seu avô, com a sua família, né? Então, isso é fundamental. Quando a gente valoriza a educação, quando a gente valoriza a pesquisa, quando a gente valoriza a identidade, eu acho que o grande legado é valorizar a identidade cearense, né? Porque a cultura cearense é muito rica. A produção acadêmica das universidades cearenses e das universidades do Brasil afora sobre o Ceará é muito rica. E dar visibilidade a isso não tem preço. Você fazer com que o aluno identifique isso não tem preço. Valorize o conhecimento também dos seus antepassados, fora o conhecimento, né? Fora o conhecimento. Olha só, na USP 2019, nós trabalhamos, ao longo das fases, o conceito de patrimônio. Patrimônio histórico, patrimônio de geodiversidade e o patrimônio cultural. Então, nós trouxemos várias questões que refletiam sobre patrimônio. Na tarefa, a gente propôs como tarefa que os alunos, que as equipes fizessem um folder sobre um patrimônio da sua cidade. Então a gente fez com que eles se apropriassem sobre a ideia de patrimônio, sobre exemplos, sobre conceitos, e aí depois dessa apropriação, a gente propôs uma tarefa que eles apresentassem um patrimônio, e esses folders são maravilhosos, né? E serve como legado também, né? Como material de pesquisa. Sim, isso em 2019. Na USP 2020, sabe o que a gente fez, Cláudio? Eu quero até aproveitar e anunciar, lembrar, né? Nós trabalhamos várias questões sobre a pandemia ao longo das fases online, né? Perdão, ao longo das fases objetivas de questões. E a parte final, a tarefa, foi para as equipes produzirem um artigo intitulado Nós e a Pandemia. E esse artigo, intitulado Nós e a Pandemia, que reflete os sujeitos, a vivência, a experiência dos sujeitos que viveram a pandemia, né, representado pelos estudantes, pelos professores, a gente escolheu mais de 150 artigos que vão fazer parte de um livro que deve ser lançado em breve. Eu espero uma oportunidade de conversar com vocês aqui para falar sobre o livro Nós e a Pandemia, que está sendo preparado, deve ser lançado a qualquer momento, que é um legado. Claro que é um legado daqui a 100, 200, 300 anos, quando se quiser pesquisar sobre a pandemia, você vai ter um material de pessoas normais, pessoas, o dia a dia, né? Pessoas que viveram a pandemia e que estão trazendo as suas experiências. Esse é um legado fantástico. A gente não tem, por exemplo, experiência na época da gripe espanhola, né? De 100 anos atrás. Mas da atual pandemia, a gente tem o legado, a gente vai deixar essa herança de conhecimento das experiências, das vivências, do que o pessoal passou, que o pessoal sentiu. Então, assim, na nossa entrevista dá para ver que você é bem entusiasta, né? Que você contou aí muitas histórias, muitos retornos dos participantes, né? E isso é bem legal mesmo. Mas, assim, a nossa entrevista está quase acabando, mas, assim, é isso que você vai estar desenvolvendo aí na sua pesquisa de doutorado? Você está fazendo doutorado na Universidade de Valência, né, na Espanha? A sua pesquisa tem relação com a OSCE? Assim, dá para resumir, assim, em linhas gerais, como é que a OSCE está entrando na sua pesquisa e o que você está pesquisando?
Na verdade, a OSH ela está inclusa, né? Porque eu pesquiso a parte de saberes e usos de tecnologias pelos professores da educação básica, né? E dentro desses saberes, dentro desses usos, a OSH entra como um dos elementos, até porque a OSH ela oferece várias alternativas, né? Ela estimula os professores da educação básica essas alternativas de saberes, principalmente de usos de tecnologias, né? De tudo que está disponível. Então, eu costumo dizer que vai ter lá na minha tese, ela não é exatamente sobre a OSH, mas ao tangenciar as tecnologias, a OSH ela é um produto, ela é uma mostra de como essas tecnologias podem ser usadas por professores da educação básica, e vão ter algumas páginas, sim, sobre a OSH na minha tese, sim. É isso aí, e que a sua tese no futuro seja mais uma forma de pesquisa, né, que gere aí outras questões das OSHs futuras, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Qualquer coisa sobre conhecimento produzido no Ceará, dos cearenses, pode ser utilizado na hoje. É Né? isso aí. Gilfran, assim, como considerações finais aí, faz aí a propaganda da OSH, tem como seguir o perfil nas redes sociais, onde é que as pessoas encontram informações? Sim, sim. Até quero pedir para você que está nos escutando, para você que nos assiste nos canais, nas redes, que siga o nosso Instagram, nossas redes sociais, @hoje Ceará. Tá fácil, lembrando que hoje com CH, né? Então, no @hoje Ceará, você vai poder interagir, vai poder tirar dúvidas, tá certo? E, como eu já falei antes, vou repetir, nós temos o nosso site, né? Que é um sistema que é desenvolvido dentro do IFCE, é importante destacar isso, o osh.ifce.edu.br, tá? Então, siga nossas redes sociais. Durante o período de inscrição, que começa no dia 13 e que vai até o dia 30 de setembro, vai estar no osh.ifce.edu.br. E, mais uma vez, agradecer aqui o espaço, pedir a vocês que divulguem a OSH, que participem da OSH. Quem quiser conhecer a OSH, pode ir no site da PRPI, IFCE/PRPI/OSH, que vai encontrar as provas anteriores, tá certo? No próprio site. Por enquanto o site está fora de ar porque ele está em manutenção, mas no site da nossa plataforma também vai estar disponível edital, as provas anteriores, e qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está à disposição via redes sociais, especialmente o Instagram, @osh Ceará. É isso aí. Pois a gente agradece a participação do professor Gilfran Varela Fontinelli, que é o idealizador da OSH, Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, e está fazendo doutorado, e a OSH vai ser citado, vai tangenciar na sua pesquisa, né? Então a gente volta na próxima semana, às 14 horas. Até lá.